Palmeiras, com mais dinheiro vindo com um ex-jogador, te esclarece sobre o tema e fala também do Palmeiras, que termina a temporada com um saldo bem negativo, justamente contra seu grande rival. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Palmeiras. Todo dia surge uma informação nova sobre mais dinheiro para o Verdão. A última vem da Inglaterra. O Fulham oficializou a compra de Kevin, atacante de 22 anos de idade, revelado no Palmeiras e que pertencia ao Shakhtar Donetsk, que você deve estar se perguntando onde é que o Palmeiras entra nessa história. Pois bem, operação de 40 milhões de euros ou 252 milhões de reais. O Shakhtar ainda manteve 25% de uma venda futura. Aí o Palmeiras vem agora, o Verdão tinha 10% do valor do negócio e mais 2% pelo mecanismo de solidariedade, ou seja, o Palmeiras fica com 12% dessa operação total de 252 milhões de reais. Dá para dizer, sendo assim, que o Palmeiras vai embolsar nos próximos dias 30 milhões e 200 mil reais com o Kevin, que havia deixado o Palmeiras tendo jogado muito pouco, só 11 partidas e um gol pelo time principal. Fase espetacular do Kevin com a camisa do Shakhtar, 5 jogos, 5 gols e 2 assistências na atual temporada, também havia sido procurado por outros clubes do futebol europeu como o Bolonha. Diante de mais essa grana, o Palmeiras cada vez mais tranquilo do ponto de vista financeiro, também por isso foram investidos 703 milhões de reais com contratações. Hora de falar sobre o Palmeiras, que vai terminar 2025 com um saldo negativo justamente contra o seu grande rival, o Corinthians. As equipes fizeram, nesse domingo, o último clássico entre elas. 1-1 na Neoquímica Arena, o Vitor Roque abriu o placar em cobrança de pênalti, o Piquerez marcou gol contra ambos os gols no primeiro tempo. Diante disso, dá para afirmar que Palmeiras e Corinthians se enfrentaram 7 vezes em 2025, com 3 vitórias do Corinthians, 3 empates e 1 vitória do Palmeiras. Para piorar, o Palmeiras ainda foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo Corinthians e perdeu o título do Campeonato Paulista na final justamente para o Timão. E essa situação se torna ainda mais grave se a gente lembrar que o Palmeiras investiu em 2025 703 milhões de reais em 12 reforços, contra apenas 2 reforços do Corinthians, ambos chegando de graça, Angeleri e também Vitinho. Ainda assim, apesar dessa enorme discrepância e de times bem diferentes, do Palmeiras muito mais qualificado, o Verdão conseguiu vencer o Corinthians apenas uma vez no jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, mas com, evidentemente, uma mudança muito grande no elenco. Dá para a gente colocar pelo menos 16, 17 saídas e 12 reforços agora com o Andreas Pereira. No entanto, olhando para o elenco do Palmeiras, você acredita que ainda tem alguma carência nesse time? Porque hoje você só faz 2 alterações, faltou alguma peça ainda para ter um elenco 100% à sua disposição? Faltou o Paulinho estar pronto, faltou o Andrés Pereira estar pronto para nos ajudar, não faltou nada, não tem nada a ver com os reforços. Acho que hoje ficou bem evidente mais uma vez é que fomos melhores e não conseguimos ganhar. Abel, boa noite. Zé Henrique, Rádio Energia 97. Uma pergunta, né? Um empate com gosto de derrota, na sua opinião, pelo desempenho da equipe? Ou você acha que está de bom tamanho jogar na casa do adversário? O Palmeiras hoje conseguiu se impor aqui dentro. Eu acho que 80% ou 90% até do tempo de jogo o Palmeiras foi melhor, inclusive na primeira etapa. Olha, eu posso estar enganado e é a minha opinião, mas os jogos aqui, este ano, as vezes que viemos aqui jogar foi isto, que vocês viram aqui. Só que nem sempre o resultado traduz aquilo que é a eficiência e a produção de uma equipa, como foi o caso de hoje. O sentimento meu é exatamente esse, é sentimento de derrota, perdemos 2 pontos, quando fomos claramente melhores na primeira parte, onde o nosso adversário, na segunda parte, monta uma estrutura de 5-3-2 com o Raniel a fazer de zagueiro. Depois o Raniel lesiona-se, troca um zagueiro pelo Raniel, que já estava a fazer de zagueiro, e mais uma vez, mesmo contra uma linha de 5 e 3 por dentro, e deixando 2 jogadores para transição, para contra-ataque, foi isso que o nosso adversário fez. E nós, de um modo geral, não me lembro um remate do Memphis, não me lembro de muita coisa.
E nós tivemos oportunidades de sobra para poder sair aqui com outro resultado. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma bola do Maurício isolado na cara do goleiro na segunda parte, mas não fomos eficientes, apesar de eu achar que fizemos um bom jogo. Fomos melhores na primeira, na segunda. Não é o primeiro jogo que isto acontece. Para mim, na minha opinião, no jogo da Copa aqui em casa do nosso adversário igual, fomos melhores e saímos com uma derrota. Hoje fomos melhores e empatámos o jogo, e o meu sentimento é esse, é que perdemos 2 pontos aqui. Boa noite, Miguel Salek, Rede Nacional de Notícias. Em cima disso, realmente o Everton fez uma defesa no segundo tempo, né? Não foi exigido. Mas queria que você falasse o que você buscava com a entrada do Facundo e do Sousa. É mais profundidade? Não, refrescar os 2 corredores. O Filipe, entendi que o Filipe e o Maurício tinham feito um excelente jogo até à altura que nós trocamos. Refrescar os corredores, manter os nossos 2 centravantes, porque o teu colega fez uma pergunta porque é que eu não troquei mais, porque centravante no banco não tinha mais nenhum. O Luigi pode lá fazer, mas entendi que estes 2 jogadores deviam ir até ao fim, portanto, sinceramente não faltou nada, faltou só pegar na bola e metê-la dentro do golo do nosso adversário. Aliás, o nosso adversário empata o jogo e fomos nós que fizemos os 2 golos. Abel, tudo bem? Bruno Melhores, Rádio Bandeirantes. Na sua passagem pelo Brasil, um dos poucos técnicos com o qual você tem um retrospecto negativo é o Dorival. São 9 jogos, agora 5 derrotas, 2 empates, 2 vitórias. O que o Dorival coloca nas equipes dele que dificulta o trabalho do Palmeiras, principalmente nessa temporada em que ele termina sem perder? Você não viu no lance do golo? Uma boa bola levantada ao segundo poste, dobra a bola, bate no Piquerez e entra. É isso. Boa noite, Abel. Meu nome é Gabriele Simoni. O jogo de hoje foi o 6º jogo seguido de desfalque do Veiga, com dores no pubis. Eu queria saber se a data FIFA vai ser suficiente para o retorno dele. Eu também gostaria que você falasse sobre o atual físico, mental e tático dele, porque isso está sendo muito debatido pelos torcedores, que ele é considerado ídolo por muitos e em muitos momentos ele foi titular absoluto. Obrigada. Olha, eu já falei várias vezes do Veiga. O Veiga é um jogador fundamental na nossa equipa, mas eu também já disse várias vezes que o futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém. É um jogador que tem tido nos últimos 4, 5 anos um rendimento absurdo, mas como te disse, são muitos jogos seguidos, jogou muitas vezes com pequenas dores, até que chegou um momento em que teve que parar, e acho que foi a melhor coisa que nós fizemos. Acho que não estava a ser nem bom para ele, nem bom para o clube. Então acho que fizemos o que tínhamos que fazer, parar o jogador, recuperar sobretudo fisicamente, porque o lado mental tem muito mais a ver com o desgaste dos jogos, as viagens, as noites mal dormidas, as críticas, enfim, mas coisas que um jogador com a idade dele já está habituado. Eu lembro perfeitamente quando cheguei aqui o que é que aconteceu aos jogadores que estavam cá, portanto eles sabem perfeitamente como é que é o futebol quando ganhas e quando não ganhas. Mas é um jogador, claro, que contamos, e espero, não há um prazo de quando ele vai estar pronto, mas é um jogador que eu particularmente gosto muito. Os nossos torcedores seguramente também. Está marcado numa época mágica no nosso clube, 5 anos de glórias, de títulos, de idas à seleção, enfim, golos mágicos, e seguramente que se ele estiver bem nos vai continuar a ajudar. Abel, boa noite. Pedro Augusto, Rádio Dimensão Esportiva. O ano de 2025 termina com um saldo do Corinthians de 3 vitórias em derby. O Palmeiras venceu apenas o jogo no Brasileiro em Barueri. E como você disse em algum momento na sua passagem, o derby também é um jogo que vale 3 pontos. Você acha que faz sentido do torcedor palmeirense ter um realinhamento de expectativa e, não diria que não esperar tanto assim da equipe nesses jogos, mas também entender essa questão, que é um jogo que vale 3 pontos como qualquer outro, que por mais que seja uma rivalidade muito grande, continua sendo um jogo que vale 3 pontos para o Palmeiras? Não, eu entendo que a rivalidade é imensa. Desde que eu cheguei aqui percebi perfeitamente a rivalidade que era. Nem sei qual é o saldo de vitórias que temos em cima do Corinthians, das vezes que eu estou aqui, que joguei. Sei que já joguei com vários treinadores diferentes.
Sei quantos títulos nós já ganhamos, sei como é que está o nosso clube, a organização, a direção, a estrutura. Sei que é um clube que contra o Palmeiras joga sempre nos limites, sempre com faca nos dentes, e eu estou sempre a dizer, se todos os clubes fossem verdes, tenho a certeza absoluta que a classificação do Corinthians seria outra, porque tu vês a forma como lutam, a forma como dividem as bolas, a forma como correm, mas o Palmeiras tem que estar sempre preparado, porque isto é o que todas as equipas fazem contra nós, seja o Corinthians, seja o Juventude, seja o Fortaleza, seja o Sport. Todas as equipas contra nós jogam desta maneira, e depois é nós continuarmos a ser consistentes no nosso jogo. Nós sabemos que é um derby, que há uma rivalidade muito grande, mas eu não tenho problema nenhum em admitir, ganharam quantas? Ganharam 3, nós perdemos outras 3 e nós, o Palmeiras, só ganhou uma. É o futebol, não vou ganhar sempre, ninguém ganha sempre, mas como ainda foi hoje, acho que merecíamos ganhar, mas infelizmente não fomos capazes de... Aliás, metemos 2 vezes a bola na baliza, mas uma delas contou para o Corinthians, e a sorte também conta, e a minha opinião é que nos jogos que fizemos, esse fator nem sempre esteve do nosso lado. Basta ver o jogo da Copa aqui, onde o mesmo lance, a mesma linha, né? Esta linha deu golo, a nossa não deu golo. A mesma linha que eu critiquei, que também critico hoje, também não acredito nesta linha. Mas enfim, fomos nós que fizemos os 2 golos e empatamos o jogo. Abel, aqui, André Neto da Rádio CBN. Ainda sobre as 2 trocas, sobre você não ter utilizado as 5 alterações, você falou recentemente também sobre que os jogadores do Sub-20 tinham ficado no Sub-20 para conquistar títulos, para se adaptar com essa fase do Palmeiras também. Queria saber se hoje você optou pelos jogadores mais experientes por conta do peso do jogo, ou se era mais porque você estava satisfeito com os jogadores que estavam em campo? Penso comigo. Eu sou obrigado a fazer as 5 substituições. Não. Então, achei que não havia necessidade de fazermos substituições. Quem é que eu podia refrescar? Podia tirar o Lucas, que estava a jogar bem, e meter o Alá? Achei que não. Podia tirar o Aníbal e meter o Emiliano? Achei que não. Podia tirar o Vitor Roque e meter o Belé? Achei que não. Podia tirar o Lopes e meter o Belé? Achei que não. Portanto, entendi que devia fazer essas 2 substituições, e como te disse, não está escrito em lado nenhum que eu tenha que fazer as 5 substituições. Último tempo. Abel, boa noite, tudo bem? Eu queria ouvir se houve algum trabalho específico em cima das cobranças de pênalti do Palmeiras, que por muito tempo teve o Veiga como cobrador oficial. Num momento recente, o Palmeiras acaba perdendo algumas cobranças, e nas últimas 4 possibilidades que o Palmeiras teve ali na marca da Cal, um rodízio. O Piquerez cobrou, o Gomes cobrou, o Flaco cobrou, e hoje com o Vitor Roque também. Isso foi trabalhado no dia a dia? Como é que vocês têm pensado essa questão do rodízio dos batedores? E se me permite só mais uma, que no último jogo você ainda não tinha o anúncio oficial do Andreas Pereira, e agora tem. Como é que você espera contar com esse jogador, e já esperando também a chegada dele? Obrigado. Olha, os penaltis com tanta gente que nós já trocamos, que é normal que hajam outros batedores, né? Saíram o teu colega, se vocês forem a ver desde que nós chegamos, quantos jogadores estão no elenco há 5 anos, eu estou aqui, vai fazer 5 anos, quantos jogadores estão nesse elenco? Portanto, nós vamos ter que rodar, nem que eu não queira, vamos ter que rodar, mas é bom ter outros jogadores que possam bater. O Roque bateu, o Flaco bateu, o Veiga não bateu porque está fora, e quando não está fora o Gomes também pode bater. Portanto, nós trabalhamos bolas paradas, ainda hoje fizemos, tivemos não sei quantos cantos a favor, e infelizmente nós não conseguimos traduzir em um ou outro golo, em função daquilo que também as bolas paradas são muito importantes. Portanto, vamos continuar a fazer o que temos feito, a insistir a melhorar os nossos processos, como te disse, e indo já um bocadinho ao encontro da segunda equipa, da segunda pergunta. Temos o Palmeiras vive dias de agitação dentro e fora de campo, e o coração do torcedor pulsa a cada novidade.
A maior delas é a chegada oficial de Andrés Pereira, meio-campista que assinou contrato até 2028 e já ganhou a torcida ao assumir a camisa 8, um número carregado de história no clube. Sua contratação, avaliada em cerca de 10 milhões de euros, foi celebrada não apenas como reforço técnico, mas como símbolo de um Palmeiras ambicioso, disposto a investir pesado para seguir entre os gigantes. Andrés, inclusive, fez questão de mostrar seu carinho pelo Verdão, publicando em suas redes sociais imagens do Allianz Parque e a mensagem fechado com o maior campeão do Brasil, o que inflamou ainda mais o orgulho palmeirense. Mas o momento não é só de festa. Dentro de campo, o Verdão empatou o clássico contra o Corinthians em Itaquera, em um jogo de muita tensão. A equipe chegou a ter bons momentos, mas saiu de campo sob críticas por não aproveitar as chances e por mais uma vez deixar escapar a vitória em derby. Abel Ferreira também acabou expulso, o que gera preocupação para os próximos compromissos. A imprensa destaca que o Palmeiras chega pressionado, tanto pelo retrospecto em clássicos quanto pela necessidade de manter o ritmo na perseguição ao Flamengo no Brasileirão. O torcedor cobra, mas também acredita que o elenco tem força para reagir, ainda mais com os reforços que estão chegando. Nos bastidores, a diretoria segue firme no planejamento. A venda de Tales, jovem promessa da base, para o Almeran, da Espanha, trouxe recursos importantes e ainda garantiu ao clube 30% dos direitos econômicos do atleta, pensando em ganhos futuros. Essa negociação mostra como a academia de futebol continua sendo fonte de talentos e de sustentabilidade financeira, algo que orgulha o palmeirense que acompanha de perto a trajetória dos meninos formados em casa. Além disso, o clube também confirmou a chegada do goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians e Nottingham Forest, em contrato até 2030, reforçando a meta com segurança para os próximos anos. A presidente Leila Pereira também se posicionou recentemente. Em meio às críticas de parte da torcida pela oscilação em alguns jogos, ela pediu paciência, reforçou a confiança no trabalho de Abel Ferreira e afirmou que a renovação do técnico até 2027 está muito próxima de ser oficializada. Para ela, o momento é de reconstrução e ajustes, mas a diretoria não abre mão da ambição de títulos. Leila segue liderando uma das gestões mais ousadas do futebol brasileiro, com investimentos recordes em contratações e uma visão de longo prazo que pretende consolidar o Palmeiras como potência mundial. O calendário, por sua vez, promete fortes emoções. Além da briga pela liderança do Brasileirão, o Verdão terá pela frente um duelo de gigantes contra o River Plate, pelas quartas de final da Libertadores, marcado para 17 de setembro. Poucos dias depois, enfrenta o Fortaleza pelo Brasileirão, numa sequência pesada que vai exigir elenco forte e concentração máxima. Até lá, o time terá a pausa da data FIFA, que servirá para ajustes táticos, recuperação física e adaptação dos novos reforços, como Andrés. É o momento ideal para preparar a equipe para os desafios decisivos que virão pela frente. O Palmeiras, portanto, vive um cenário intenso. Novos reforços chegando, jovens da base sendo valorizados, clássico empatado que aumenta a pressão, presidente firme no comando e técnico consolidado, mesmo sob críticas. A torcida, apaixonada como sempre, sabe que 2025 será um ano de grandes batalhas, mas também sente no coração que este elenco tem tudo para escrever novos capítulos gloriosos na história alviverde. O Verdão segue forte, competitivo e ambicioso, pronto para enfrentar qualquer adversário, seja no Brasil, na América ou no mundo.